Oi, gente querida. Oi, gente querida e amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Esse aqui é o programa Paz e Bem, programa Paz e Bem de número 580 já. Hoje é sexta-feira, 26 de junho de 2020. Vou falar de Francisco de Assis. Para quem é católico ou anglicano, de outras, São Francisco de Assis, para outros, Francisco de Assis. Gosto dele. Ficamos muito amigos. Ele está aqui atrás de mim, ó. Essa imagem aqui é dele, de Francisco de Assis. E aqui atrás, o cumprimento de Francisco de Assis, que deu nome ao Paz e Bem. Paz e Bem. Então, olha que interessante. Porque nós somos o que somos e o ambiente que geramos ao nosso redor. Nós não somos só nós, esta circunscrição limitada ao nosso corpo. Nós somos este ambiente que a gente cria ao nosso redor. Isso faz com que as pessoas queiram chegar ou não queiram chegar. Porque na medida que nosso corpo fala, e ele fala pela boca, e ele fala pelos gestos, e ele fala pelos olhos, e ele fala pela escrita, e ele fala pelo sorriso, isso gera um ambiente que faz com que essas pessoas se sintam fascinadas ou repugnadas. Ou não se sintam nada, ou se sintam indiferentes. Mas é isso que nós somos. Nós somos este ambiente ao nosso redor e a teia de relações que vai se estabelecendo ao longo da nossa vida. Então, vocês imaginam qual devia ser o ambiente ao redor desse Francisco de Assis? Ou desse homem ali, Jesus, ou de Buda, ou do Papa Francisco, ou de Lula, ou de Pepe. Eu quero estar nesse ambiente gerado ao redor dessas pessoas. Etilesum, mãe menininha do Gantuás. Eu quero frequentar esse ambiente ao redor dessas pessoas. É uma delícia, é uma maravilha. A gente se sente atraído, embevecido, querendo ficar assim como eu estou aqui agora, de joelhos, só ouvindo, e ficamos fascinados ouvindo, ou só olhando. Mas, se nós somos nós e o ambiente que nós criamos ao nosso redor, nós somos também o resultante do ambiente no qual estamos imersos. Do ambiente familiar, social, econômico, político, o ambiente. Nós somos resultantes do espírito da nossa época. Estou falando tudo isso que nem é o tema do Paz e Bem, para falar de Paz e Bem. Vou contar uma coisa. Paz e Bem ficou para a história como cumprimento atribuído ao Francisco de Assis. Mas não era o cumprimento que Francisco de Assis usava. Francisco de Assis usava o cumprimento paz. Um precursor de Francisco de Assis, ou seja, alguém que veio antes, aquele que vivia imerso naquele ambiente, usava esse cumprimento, paz e bem. Isso está aqui, ó, está registrado na biografia de Francisco de Assis. Foi alguém que veio um pouco antes de Francisco de Assis. Esse cumprimento era um cumprimento, portanto, do ambiente onde vivia Francisco de Assis, do ambiente onde floresceu Francisco de Assis. E assim somos nós. Somos o ambiente que geramos e somos resultado também do ambiente. É claro que no universo, no mundo que a gente habita, há vários ambientes distintos. Há o ambiente dos pobres, há o ambiente dos ricos, na mesma época, na mesma geografia. Em qual ambiente a gente vive e de qual ambiente nós somos resultado. Ou também, depois de determinado momento da nossa vida, em qual ambiente queremos viver, experimentar, experienciar a vida. E aí, portanto, sermos também conformados por esse ambiente que é resultante da nossa escolha. Tudo isso para falar de felicidade e de alegria. Porque há um ambiente social da época em que vivemos
E nessa camada aqui da qual me origino, aqui pertenço até hoje, que são as chamadas camadas médias, em que há uma ideia de que a vida deve ser feita da busca da felicidade. Nesse ambiente eu fui criado. E é um ambiente estimulado ainda mais pela indústria cultural na qual eu também fui criado, estive imerso. Portanto, o ambiente no qual eu estive imerso. Novelas, filmes, literatura destinada a esses segmentos, as chamadas camadas médias, que são fundamentais numa sociedade, apesar deles serem um sanduíche, que vão ora aproximam-se iludidos dos ricos, horas aproximam-se solidários dos pobres. Mas nesse ambiente das camadas médias, cultiva-se essa ilusão de que a vida é feita de buscar a felicidade. Uma farsa, mentira, conversa fiada. Conversa fiada. E hoje vim falar aqui no Paz e Bem disto, felicidade, versus isto, alegria. Dois elementos muito distintos que se colocam diante de nós. Isso me veio na quarta-feira. Faz tempo que eu quero tratar desse assunto. Já fiz um Paz e Bem sobre a verdadeira e perfeita alegria. Vou ler o texto de Francisco de Assis de novo aqui, muito tempo atrás, sobre a alegria. Mas isso me veio por uma conversa com a teóloga Maria Clara Bingmer, na quarta-feira. Ela veio no curso do Faustino Teixeira, que agora virou Faustino Teixeira Convida, enquanto Faustino Teixeira está internado para fazer o seu transplante de medula. Por sinal, já está fazendo esse transplante. E ele convidou, nossa senhora, só gente fantástica para substituí-lo nesse tempo. E a Maria Clara Bingmer foi uma delas. Deu uma aula sobre Clarice Lispector. Quem não viu ainda, vai lá ver. É um negócio absurdo, muito interessante, muito, muito sensacional. Falamos de dois livros dela, o Livro dos Prazeres e A História de GH, e faltou um terceiro livro, que é o último livro de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, que nós vamos tratar quando o Faustino voltar, fazer juntos com o Faustino Teixeira. E aí, lá pelas tantas, a Maria Clara fala sobre um autor francês. Eu até anotei onde é que está aqui. Não sei onde deixei, não. Ela fala sobre um autor francês que escreve uma peça, e lá pelas tantas, nessa peça, uma jovem vai falar com alguém que nem eu, que já deu adeus às ilusões. Já deu adeus às ilusões. E aí, bom, espero já ter dado adeus pelo menos as principais ilusões, ou as mais fáceis. E vai dizer, não quero mais ficar aqui. Uma enfermeira vai falar com o médico, não aguento mais, não quero mais ficar aqui, eu quero sair daqui para ir procurar a minha felicidade. Ele olha para ela e fala, felicidade não existe. E ela espantada, como assim felicidade não existe? Felicidade não existe. Isto que você chama de felicidade só é alcançado se você se dispuser a partilhar o sofrimento do mundo. E aí não é mais a felicidade de classe média com a qual a gente sonha desde a infância. Sabe qual é, né, essa felicidade de classe média? Dinheiro no banco, bom casamento, filhos perfeitos, viagens. Isso é o padrão de felicidade. Esse é o desejo de felicidade que as camadas médias, com o qual as camadas médias sonham ao longo das suas vidas. A classe média, também segmento dos pobres, sonham. Os ricos, que têm tudo isso, esses aí são cínicos. Eu convivi nesse mundo. Não como um rico, mas como alguém que prestava serviço para os ricos. Não existe. Não existe isso. Eles têm tudo isso. Tem casas fantásticas, viagens, pousam casamentos perfeitos, mulheres bonitas, homens bonitos que se tratam, que se cuidam. Tudo cascata, tudo gente de cara amarrada, infeliz, gente que não está satisfeita com nada nunca. Existe, isso sim existe,
e Francisco de Assis e todos os outros nos ensinam? Alegria. Existe a alegria que não está na dependência desta composição farsesca que as elites e que a construção cultural que as elites foram articulando ao longo da história tentam empurrar para cima da gente. Quem já viveu mais anos sabe que a vida é feita de altos e baixos, momentos de alegria, momentos de sofrimento, momentos de dor, momentos. A grande questão, o grande desafio da vida é como atravessar a vida em alegria, mesmo se defrontando com momentos de sofrimento. E eles existem, e como existem. A alegria de partilhar a vida, de partilhar o que se tem, de partilhar esse ambiente que nós criamos ao nosso redor. Vou ler aqui Francisco de Assis para vocês, porque realmente é fantástico. Ele diz assim, e é o relato de alguém, né, sobre ele, no caso, Frei Leonardo. Frei Leonardo contou na mesma ocasião que um dia o bem-aventurado Francisco, em Santa Maria, chamou o Frei Leão e disse, Frei Leão, escreve. Este respondeu, já estou pronto. Escreve. O que é a verdadeira alegria? Aí vem Francisco e diz. Vem um mensageiro e diz que todos os mestres de Paris entraram na ordem de Francisco, a ordem franciscana. Escreve que isto não é a verdadeira alegria. Igualmente, que entraram na ordem dos franciscanos todos os prelados ultramontanos, arcebispos e bispos, o rei da França e o rei da Inglaterra. Escreve. Isto não é a verdadeira alegria. Do mesmo modo que os meus irmãos foram para o meio dos infiéis e os converteram todos à fé. E além disso, eu tenho tanta graça de Deus que curo os enfermos e faço muitos milagres. Digo-te que em tudo isso não está a verdadeira alegria. Mas o que é a verdadeira alegria? E aí continua Francisco. Volto de Perúdia e chego aqui na calada da noite. E é tempo de inverno. Cheio de lama e tão frio que gotas de água se congelam nas extremidades da túnica e me batem sempre nas pernas. E o sangue jorra de tais feridas. É algo estranho para nós que não conhecemos esse inverno tão rigoroso, né? Imagina alguma coisa que virou gelo e vai batendo nas suas pernas. E totalmente na lama, no frio e no gelo, chego à porta e depois de eu ter batido e chamado por muito tempo, vem um irmão e pergunta. Portanto, ele chegou num convento ou num local de franciscanos. Quem és? E eu respondo, Frei Francisco. E ele diz, vai-te embora, não é hora decente de ficar andando, não entrarás. E como insisto, de novo ele responde, vai-te embora, tu és simples idiota, de maneira alguma serás acolhido junto a nós. Somos tantos e tais que não precisamos de ti. E eu novamente me coloco diante da porta e digo, por amor de Deus, acolhei-me por esta noite. E ele responde, não o farei. Vai ao lugar do crucíferos e pede lá. Aí ele diz assim, Francisco, digo-te que se eu tiver paciência e não ficar perturbado, nisto está a verdadeira alegria e a verdadeira virtude e a salvação da alma. Estranho, né? Muito estranho. Eu garanto para vocês, Francisco de Assis não era sádico, nem era masoquista. Este texto dele está falando do sofrimento que é reservado aos pobres do mundo, aos miseráveis, aos que nada têm, aos que agora estão morrendo às pencas nos hospitais de campanha pelo coronavírus. Aos meninos que morrem
cravejados das balas, da polícia, nas favelas do Rio, nas periferias de São Paulo e das grandes cidades do país. É desse sofrimento que Francisco de Assis está dizendo. E o que Francisco está dizendo para mim e para você? A verdadeira alegria é carregar minimamente um pouco desse sofrimento. Estender a mão, abrir a porta, abrir o coração, acolher, sorrir. Por sinal, um grande amigo, a quem tanto admiro e que cria um ambiente ao seu redor, Padre Júlio Lancelotti, diz isso sobre os moradores de rua, que são grandes vítimas também dessa crise do coronavírus. Bom, são grandes vítimas o tempo todo na nossa sociedade. Sorria, pronuncie o nome, diga o seu nome, pergunte o nome, toque, encoste. A verdadeira alegria é partilhar daquilo que o multiverso nos oferece. Está aqui, uma orquideazinha, galhos de árvore, papel, folhas, lápis, giz de cera, um quadro torto da minha filha Júlia. A verdadeira alegria é manter o sorriso, não como uma farsa, mas porque nós conseguimos nos conectar a esta corrente da vida. Porque nós nos sentimos vinculados às potências vitais que movem o mundo e a grande potência vital, a maior força do universo, o amor. O amor. Esta é a verdadeira alegria. Não é felicidade. Não é a felicidade pueril e vendida pela indústria cultural que a classe média compra. Isso, felicidade. Mas, além de tudo, é uma ilusão. Além de tudo, é uma ilusão. A vida é possível em alegria. E aí vai ser alegria do jeito que a vida se nos apresentar. Do jeito que a vida se nos apresentar. Vai ser a verdadeira alegria com saúde, com doença. E, por sinal, tem saúde, nós temos saúde e doença o tempo todo estamos desenvolvendo doença, o tempo todo estamos sendo saudáveis. A verdadeira alegria é mergulhar na contradição que nos conforma física, espiritualmente, mentalmente, amorosamente, e sorrir. E abraçar. E sermos abraçados. Esse é o caminho que os místicos fazem e nos ensinam, e a gente sabe o que tem que fazer. Abre o olho, abre o ouvido, abre o coração para aprender deles. E sorria. Bom, em alegria, sem ilusão quanto à felicidade prometida à classe média, vamos meditar? Vamos fazer silêncio. A verdadeira alegria é partilhar em silêncio da profundidade do multiverso. Mergulhar na respiração profunda do multiverso, de todos os astros, criaturas, animadas e inanimadas, de todas as eras, de todas as latitudes. Mergulhar no silêncio. Vamos lá? Espinha ereta, coração tranquilo, batendo devagar. E para o coração bater devagar é importante respirar profundamente para que o coração vá desacelerando. E mergulhar na profundidade. O mistério
é a profundidade. Vamos fechar os olhos? Repita, se você quiser, mentalmente um mantra e vamos lá. Vou fechar os meus olhos, fecha os seus, fechamos. Vamos. Vai, rapidinho. Alegria. Como dizia Francisco, paz. Como diziam os precursores de Francisco, paz e bem, que virou o cumprimento de Francisco de Assis. A gente está juntos. Em nossa humanidade, em nossa terrenalidade, em nosso amor, em nossa alegria. Paz e bem.